E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa. Hoje a gente vai se aventurar num tema que, confesso, me deixou bastante curiosa: a santidade de Deus. E Hum, para nos guiar nessa jornada, vamos nos aprofundar no livro Mais Santo que Tu, da Jack Hill Perry. é isso aí. Aliás, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nadinha desse mergulho, hein? Isso ajuda muito a gente. Então vamos lá. A Jack começa definindo a santidade de Deus de um jeito que me fez ter vários ahá momentos. Vamos lá. A Jackie começa definindo a santidade de Deus com, digamos assim, duas faces. Duas faces, me explica isso melhor. Ela fala da autoridade transcendente de Deus, que é um jeito de dizer que Deus é completamente diferente, único, sabe? Não tem nada mesmo que se compare a ele. Tipo, totalmente único. Totalmente. É como se ele estivesse em outra dimensão. Imagina um artista. Ele cria uma obra de arte, certo? Mas ele não é a obra em si. Deus é o artista. E a gente, o universo, tudo isso é obra-prima. Nossa, que analogia incrível. Me fez lembrar daquela história da sarça ardente em Êxodo. Queima sem ser consumida, né? Exatamente. É como se Deus estivesse mostrando ali, olha, sou independente, eu existo por mim mesmo, não dependo de nada fora de mim. É isso aí. Tem aquele versículo em Atos, né, que Paulo fala que Deus não é servido por mãos humanas. Porque ele não precisa, ele é completo em si mesmo. É verdade? Mas aí me surgiu uma dúvida. Se Deus é tão diferente, tão outro assim, como a gente pode se relacionar com ele? Boa pergunta. E aí que entra a segunda face da moeda, a perfeição moral de Deus. Entendi. Deus não é só completamente diferente, ele é também absolutamente perfeito. Imagina um diamante, o mais puro, sem nenhuma falha, totalmente radiante. Uau. Essa é só uma pequena amostra da perfeição moral de Deus. É, pensando bem, se ele é tão perfeito assim, como a gente, com todas as nossas imperfeições, lida com isso? Como é que eu me sinto? Pequena perna de tanta perfeição, sabe? Normal se sentir assim, e é exatamente isso que a Jackie explora no livro. Como a perfeição de Deus, em vez de nos afastar, nos atrai. Mas antes de chegar lá, a gente precisa entender o problema do pecado, o abismo que ele cria entre nós e Deus. É verdade. Lembra da reação de Isaías quando ele teve aquela visão de Deus? É de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Exatamente. E o Uau. Pedro, em Lucas, teve a mesma reação quando viu Jesus. Pois é. Foi assim. É como se a santidade de Deus fosse um holofote gigante, sabe? E esse holofote ilumina todos os cantinhos escuros da gente, mostrando o quanto a gente está longe da perfeição dele. A gente tenta se esconder, mas não tem jeito. Não tem. E a Jackie argumenta que, por causa dessa nossa natureza pecaminosa, a gente nunca vai conseguir ser obediente à lei de Deus por conta própria. Eita, então estamos todos encrencados. Tipo, sem chance de sermos bons o suficiente. Calma, calma. O livro não nos deixa sem esperança. E é aí que entra a figura de Jesus, a peça central de toda essa história. Entendi. Mas sempre ouvi dizer que Jesus era bom. O que isso tem a ver com a santidade de Deus? Qual a diferença? É aí que tá. A bondade de Jesus não é baseada nos padrões humanos, mas na sua natureza divina. Ele é a santidade de Deus em ação, o espelho que reflete a perfeição do Pai. Interessante. Por exemplo, lembra quando Jesus resistiu às tentações no deserto, em Lucas 4? Sim, lembro. Ali a gente vê que ele não apenas evitou o pecado, mas escolheu ativamente o caminho certo, o caminho da justiça. Ele não se contentou em só fugir do mal, ele foi lá e lutou pelo bem. Que exemplo, hein? E antes de a gente continuar nesse bate-papo incrível, eu queria lembrar, galera, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder a continuação. E deixem nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver por aqui. Isso aí, sua participação é super importante pra gente. Mas voltando ao livro, tem uma pergunta que não sai da minha cabeça. Se Deus é santo, se ele é incapaz de pecar, isso significa que ele não pode nos ferir. Essa é uma questão que sempre me deixou meio... Entendo, totalmente. É uma pergunta que todo mundo se faz, principalmente quando a gente passa por momentos difíceis. E a resposta da Jack é libertadora, sabe? Tá. Sim. A perfeição moral de Deus faz com que ele seja incapaz de pecar contra nós. Ufa, que alívio. É que às vezes a gente fica meio receosa, com medo de ser machucada, sabe? É normal. As experiências da vida, decepções, tudo isso deixa a gente vulnerável. Exatamente. Mas se a gente conseguir entender essa verdade, que a natureza de Deus o impede de fazer qualquer mal, então isso é a base para a gente confiar totalmente nele. É isso aí. E aí, mesmo quando a gente passa por momentos difíceis, a gente pode descansar, sabendo que estamos seguros nas mãos dele. Mas e aí? Como lidar com o sofrimento? Se Deus não pode nos ferir, porque tantas coisas ruins acontecem no mundo. Ótima pergunta. A Jack não ignora essa realidade. Ela reconhece que o sofrimento existe, mas ela nos lembra da compaixão de Deus, sabe? E do propósito dele em meio à dor. Lembrei de um versículo em Lamentações. Ainda que ele cause sofrimento, terá compaixão tão grande é o seu amor infalível.
Esse mesmo. E Romanos também garante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, mesmo no meio do sofrimento, a gente pode ter certeza de que Deus está no controle e que, no final, tudo vai contribuir para o nosso bem de alguma forma. Exato. Essa certeza só é possível porque a gente sabe que Deus é santo, que Ele é bom de verdade e que jamais usaria o poder dele para nos prejudicar. Nossa, isso muda tudo, né? Muda a forma como a gente encara dificuldades. Mas me fala uma coisa. Se Deus é santo, e nós somos, Amém. nós mesmos, como a gente pode se tornar santo também? Me explica essa parte que sempre me deixa confusa. Tipo, a gente precisa virar anja. Não precisa nada de virar anjo. A Jack responde essa pergunta de um jeito que pode te surpreender. A santificação é obra do Espírito Santo em nós. A gente não consegue se tornar santo sozinho. É como se a gente precisasse de um milagre. E precisa mesmo, né? Mudar hábitos, atitudes, não é fácil. É como tentar fazer um bolo sem os ingredientes certos, e o livro usa uma analogia perfeita para isso. A santificação é como uma pessoa morta voltando à vida. Em Tito, a gente lê: Ele nos salvou, não porque fizéssemos algo para merecer, mas porque teve misericórdia de nós. Ou seja, o Espírito Santo nos dá uma nova vida, um novo coração. É como se a gente ganhasse um superpoder para vencer o pecado. Mas e aqueles versículos que falam da gente se esforçar para ser bom, parece que a gente também tem um papel importante nisso, né? Sim, com certeza. O Espírito Santo nos capacita, mas a gente precisa cooperar com ele. Filipenses diz: trabalhem com temor e tremor para a sua salvação, pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. É uma parceria. Entendi. Deus conduz a dança, mas a gente precisa seguir os passos. E como a gente aprende essa dança da santificação, tem algum segredo. A Jack apresenta um elemento crucial: a visão santa. Visão santa. Adorei o nome. Me explica como funciona essa visão. É tipo usar óculos especiais para enxergar a santidade. Quase isso. Imagina o Espírito Santo abrindo nossos olhos espirituais para a gente enxergar a verdadeira glória de Deus. É como tirar uma venda dos nossos olhos, sabe? E de repente a gente passa a ver o mundo com uma nova perspectiva. Nossa, que incrível! Mas me fala a verdade. No dia a dia, com tanta distração como a gente faz para manter essa visão santa funcionando. Às vezes me sinto tão bombardeada por informações que é difícil focar no que realmente importa. É, eu te entendo. A Jack também fala sobre essa luta diária e sabe o que ela propõe: a palavra de Deus. A Bíblia? Ela mesma. A Bíblia é como um mapa que revela o caráter de Deus, os caminhos dele, a vontade dele. E quando a gente se alimenta da palavra, nossa mente e nosso coração são transformados. Lembrei daquele versículo em 2 Coríntios. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, como no espelho, estamos sendo transformados com a mesma imagem. É isso, né? A gente contempla a glória de Deus da Bíblia e, aos poucos, vamos ficando mais parecidos com Ele. Exatamente. A palavra de Deus funciona como um espelho, refletindo a santidade dele em nós. E essa contemplação nos impulsiona a buscar uma vida santa, a viver do jeito que ele quer. Faz muito sentido. Mas antes da gente se aprofundar mais nessa conversa, vamos fazer uma pausa rapidinha. Voltamos já para a segunda parte do nosso mergulho profundo. Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho na santidade de Deus. E aí, pessoal? Prontos para continuar essa aventura? No último bloco, a gente viu como a santidade de Deus tem essas duas faces. Sua outridade transcendente, que o coloca numa categoria totalmente única. Tipo, incomparável. Isso. E a sua perfeição moral, que é como um diamante puríssimo, sem nenhum defeito. É verdade. E a gente também viu como essa perfeição de Deus, em vez de nos afastar, nos atrai. É incrível isso. Mas antes da gente desvendar esse mistério, a gente precisa entender o problema do pecado. Que cria um abismo entre nós e Deus, né? Exatamente. É como se a santidade de Deus fosse um holofote enorme, iluminando todos os nossos cantinhos escuros, mostrando o quanto estamos longe da perfeição dele. Não tem como se esconder. Não tem jeito. Lembra da reação de Isaías e de Pedro quando se depararam com a santidade de Deus? Ficaram apavorados. É verdade. Perceberam suas próprias imperfeições na hora. E a Jack argumenta que é por causa dessa nossa natureza pecaminosa que a gente nunca vai conseguir ser obediente à lei de Deus por conta própria. É, por mais que a gente tente. Sozinhos, não tem como. Mas calma, o livro não nos deixa sem esperança. Ufa. Ainda bem. É quem entra Jesus. A peça-chave de toda essa história. Mas sempre ouvi dizer que Jesus era bom. O que isso tem a ver com a santidade de Deus? Qual a diferença? Aí é que tá a chave. A bondade de Jesus não é baseada em padrões humanos, Ah, entendi. mas na sua natureza divina. Ele é a santidade de Deus em ação. O espelho que reflete a perfeição do Pai. Então quer dizer que Jesus é a prova de que a santidade de Deus não é algo distante, mas que se manifesta na vida real. Exatamente. Uhum. A Jack usa um exemplo incrível para ilustrar isso, a resistência de Jesus à tentação do deserto. Sim.
em Lucas capítulo 4, né? Isso. Ali a gente vê Jesus usando a palavra de Deus para vencer as tentações do diabo, escolhendo o caminho da justiça. Nossa, é verdade. Ele não se esquivou do mal. Ele lutou ativamente pelo bem. E essa é uma baita lição pra gente. Santidade não é só evitar o erro, é buscar o que é certo, alinhar a vida com a vontade de Deus. É, tipo, viver em sintonia com ele. Exatamente. E falando em alinhar nossa vida com Deus, lembra que no finalzinho do último bloco a gente começou a falar sobre a visão santa. Sim. Fiquei super curiosa para entender como a gente desenvolve essa visão santa. É como se o Espírito Santo removesse as escamas dos nossos olhos espirituais, sabe? Tipo, a gente passa a enxergar de verdade. Isso, a gente começa a enxergar Deus em sua glória, em sua beleza, em sua santidade. E quando isso acontece, nossa vida muda completamente. Então a gente começa a ver o mundo com os olhos de Deus. Isso mesmo, muda tudo. Nossas prioridades, nossos valores. Até a forma como a gente se relaciona com as pessoas. E essa transformação acontece de dentro para fora. Sim. Com o Espírito Santo moldando nosso caráter, nos tornando mais parecidos com Cristo. Nossa, isso é incrível. Mas e na prática, como a gente desenvolve essa visão santa? A Jackie apresenta um caminho simples e profundo. A leitura e a meditação na palavra de Deus. A Bíblia. É isso aí. É nas escrituras que a gente encontra a revelação do caráter de Deus, da santidade dele, da vontade dele. A gente se conecta com ele através da Bíblia. Exatamente. E quando a gente se alimenta da palavra, nossa mente e nosso coração são transformados. É como se a gente estivesse sintonizando nossa frequência com a de Deus. E quanto mais tempo a gente passa em contato com a palavra, mais nítida fica a imagem da santidade dele em nós. Sem dúvida. É como se a palavra de Deus fosse um espelho, refletindo a santidade dele em nós. E essa contemplação nos impulsiona a buscar uma vida santa, a viver do jeito que ele quer. Buscando ser cada vez mais parecidos com ele. Isso mesmo. É. Mas me diz, essa transformação é instantânea. A gente lê a Bíblia e, bum, vira santo. Seria ótimo, né? Mas acho que não é bem assim. Isso seria bom demais. A santificação é um processo gradual. Acontece aos poucos. É como uma jornada, sabe? A gente vai dando passos, aprendendo, errando, caindo, levantando. Mas o importante é manter o olhar fixo em Jesus. Ele é o nosso modelo de santidade, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito. A santidade não é chegar ao topo da montanha, mas caminhar em direção a ela. É verdade. E nessa caminhada a gente conta com a ajuda do Espírito Santo, que nos guia, nos capacita. E nos transforma a cada dia. E a Jackie também fala da importância da nossa participação nesse processo, né? Sim, a gente precisa se esforçar, buscar a Deus, obedecer a sua palavra. Não adianta só ficar esperando, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. Mas é importante lembrar que esse esforço não é por mérito próprio. É pela graça de Deus que nos capacita. É como se Deus nos desse a força. Mas a gente precisa escolher usar essa força para caminhar em direção a Ele. Perfeito. E essa obediência, essa busca pela santidade não é um fardo. Que É um privilégio. É a resposta natural de um coração transformado pela graça de Deus, que reconhece a beleza da santidade. É como se a gente finalmente entendesse o valor da santidade e quisesse viver isso de verdade. Exatamente. E é nesse ponto que a gente começa a experimentar a verdadeira liberdade, sabe? Liberdade do pecado, das paixões, dos desejos egoístas. Que libertador. A gente se torna livre para amar a Deus e ao próximo de forma genuína, desinteressada. É como se a gente finalmente se libertasse das correntes que nos prendiam. Oh, que imagem poderosa. A santidade não é um conjunto de regras que nos aprisiona, mas um caminho e nos liberta. Pra gente viver o propósito para qual fomos criados, né? Isso, glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. E pra gente finalizar essa parte do nosso mergulho, queria te deixar uma pergunta para você refletir. Pode falar. Qual área da sua vida você precisa entregar a Deus para que Ele possa te transformar e te guiar no caminho da santidade? Qual o próximo passo que você precisa dar nessa jornada? Gostei da pergunta. Vou refletir sobre isso com certeza. E pessoal, não percam a terceira e última parte do nosso mergulho, onde a gente vai explorar como a santidade de Deus se manifesta na prática. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho na santidade de Deus. Pra gente fechar com chave de ouro. Nos últimos blocos a gente explorou a santidade de Deus, né? A moeda de dois lados. Exato. A ultridade transcendente e a perfeição moral. E vimos como Jesus é o reflexo perfeito dessa santidade na prática. E como o Espírito Santo nos ajuda a ter essa visão santa para enxergar Deus em toda a sua glória. A gente até falou da importância da leitura da Bíblia para isso. Mas agora a pergunta que fica é: como a gente coloca essa santidade em prática no dia a dia? Essa é a grande questão, né? A gente pode até falar sobre santidade. Mas e aí, como é que isso muda
a nossa vida de verdade. Pois é. E é aí que a Jack, no livro Mais Santo que Tu, nos dá uma mãozinha para aterrissar essa ideia da santidade no nosso cotidiano. E como ela faz isso? Ela mostra que a santidade não é algo distante, sabe? Não é só para santos de história em quadrinhos. Ah, entendi. É. Tipo, não é algo inalcançável. É isso aí. Ela se manifesta nas pequenas coisas, nas decisões que a gente toma no dia a dia. É como se fosse um estilo de vida. Que eu vestia a santidade. Isso. Como a gente trata os outros, como usa o tempo ou dinheiro. Exatamente. E a Jack destaca uma coisa super importante para viver a santidade na prática. A obediência a Deus. Obedecer. É. Mas não é que eu obedeça porque eu mandei, né? Não, não. Ah. A Jack lembra que a obediência a Deus é uma resposta de amor a Ele. Ah, tá. Tipo, Uhum. quando a gente ama alguém e Uhum. quer agradar essa pessoa. É tá? isso aí. A gente obedece a Deus porque o homem quer honrá-lo. Faz sentido. E essa obediência, como já falamos, não é algo que fazemos sozinhos. A gente tem a ajuda do Espírito Santo Menos guia. e a comunidade, a igreja, para nos dar aquela força. É verdade. A santidade não é uma jornada individualista, né? De jeito nenhum. A gente precisa uns dos outros. Pra se apoiar, se encorajar. É na comunidade que a gente coloca em prática o amor ao próximo. Que é um reflexo do amor de Deus. Exatamente. E falando em amor ao próximo, como a santidade de Deus se manifesta nos nossos relacionamentos? Como levar essa visão santa para dentro de casa, para o trabalho, para as amizades? A Jack nos desafia a sermos espelhos da santidade de Deus nos relacionamentos. Tratar todo mundo com amor, respeito, compaixão. Perdoar também. Com certeza. Refletir o caráter de Deus em como a gente se relaciona com os outros. Então a santidade não fica presa dentro da igreja. Não mesmo, ela vai para todo lugar com a gente. Ela colore os nossos relacionamentos com as cores do amor de Deus. Que bonito isso. E a Jack dá exemplos bem práticos, sabe? Tipo, Perdoar em vez de guardar mágoa, ter paciência com as falhas dos outros, ajudar quem precisa. ser honesto. Yes. Nossa, isso é desafiador. Mas também é muito inspirador. A gente pode ser um canal da graça de Deus para as outras pessoas, né? Com certeza. E a Jack lembra que a santidade não é ser perfeito o tempo todo. Ufa, ainda bem. É um processo, a gente vai errar, vai cair, mas a graça de Deus está sempre lá para nos perdoar e nos levantar. Como se a gente tivesse um botão de reset para recomeçar. Que bom. Deus está sempre de braços abertos para nos receber de volta. Mas às vezes a gente desanima, né? Parece que a santidade é um objetivo muito difícil de alcançar. É normal se sentir assim. A caminhada não é fácil. Mas a gente não tá sozinho, né? Nunca. A Jack nos lembra que a santidade não é um peso, mas um presente de Deus. Ela nos liberta do pecado e nos dá uma vida plena e abundante. E quando a gente desanima, é só lembrar do amor de Deus por nós, né? Exatamente. Ele nos aceita como somos, com nossos erros e tudo, e nos ajuda cada dia a sermos mais parecidos com Ele. Nossa, isso me enche de esperança. Saber que Deus está com a gente em cada passo dessa jornada faz toda a diferença. É isso que importa. E essa busca pela santidade é o que nos leva à verdadeira felicidade A paz interior. e à realização pessoal. A gente encontra nosso lugar no mundo, nosso propósito. Que incrível. É como se tudo fizesse sentido. É isso aí. E a santidade, ao contrário do que muita gente pensa, não é um fardo, mas um presente. É ela que nos liberta de verdade, É como se a gente finalmente pudesse voar. impulsionados pelo amor de Deus. Que lindo. E pensar que essa liberdade, essa plenitude, estão ao nosso alcance através da busca pela santidade. Um convite irresistível. Convite para uma vida transformada. E para a gente finalizar nosso mergulho, fica a pergunta: qual o próximo passo que você vai dar em direção à santidade? Em que área da sua vida você precisa da ajuda de Deus para ser transformado? Reflexão para levar para a vida. Com certeza. E espero que esse mergulho tenha te inspirado a buscar a santidade de Deus com mais vontade. Lembre-se, a santidade não é um peso, mas um presente, uma aventura incrível que nos leva a uma vida plena. E antes de a gente se despedir, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. Isso ajuda muita gente. Até a próxima. E que a graça e a paz de Deus estejam com vocês.